Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Mindset Raiz. Vocês estão bom? Se tiver bom, dá um like aqui já. Hoje estamos aqui em nossos estúdios com a presença de um cara sensacional. Conheci há pouco tempo, mas já estou admirado, fascinado pelo conhecimento. O cara só é a maior referência que eu já tive de mente. O cara é psicólogo, atleta, focadíssimo. E é um prazer receber você aqui hoje, Dani. Prazer. Cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. E vamos lá, vamos começar esse bate-papo aí. Hoje é um bate-papo fora da curva aí, que a gente vai falar sobre fracasso. Já é um programa polêmico. É isso aí. Dani, vamos lá. Dani, se apresenta pra gente aí, vamos saber um pouquinho mais do Dani Moura. É isso aí. Gabriel, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, cara. Obrigado pela escolha, pelo convite. E quero agradecer publicamente e desejar muito sucesso, que esse início aí dessa jornada, como um foguete mesmo, vá para cima, não olha para trás, que com certeza você vai alcançar seu objetivo. Bom, meu nome é Daniel, eu tenho 41 anos, segunda-feira agora completo 4.2. Pô, parabéns, cara. E aí eu sou multifuncional, né, cara? Então, assim, eu sou esposo da Rosângela, eu sou pai de uma pet que é a Aish, uma pug. Eu sou pastor, sou conselheiro tutelar, trabalho com criança e adolescente, sou psicólogo e participo também de corridas, né? Comecei desde a pandemia, enquanto todo mundo estava dormindo, comendo mais, eu resolvi dar uma guinada aí, uma modificada na minha vida e sou psicólogo, né? E estou com atuação agora de psicólogo e o que eu amo é falar sobre autoconhecimento, a questão de insegurança, a autoestima, é esse meu trabalho. Cara, que sensacional. E pegando, esse gancho da psicologia aí, hoje a gente tem um país que ele tá sofrendo, acho que uma grande parte, né, do país não, do mundo, tem sofrido com bastante depressão, frustração, né, planos que não deram certo e a pessoa desiste logo de cara. Eu vejo isso muito no meio do empreendedorismo, né? Eu mesmo já tive esses indícios, né, de uma leve depressão. A gente tem aquela autoculpa. Eu já falei pro pessoal do canal aqui que eu já falei 4 empresas, então eu me cobrava muito, falando, não, se eu fiz isso, foi por culpa minha mesmo. Só que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, que às vezes nem sempre o que a gente faz é a culpa 100% nossa. Às vezes uma escolha errada, ou às vezes um direcionamento que você precisava, ou um conhecimento que você poderia ter buscado, e acaba que você se projeta naquilo e a culpa acaba caindo sobre a gente, né? E eu vou aproveitar para falar, hoje, assim, pela psicologia, como que um empresário lidar com fracasso na sua visão? Cara, vamos olhar um pouco, assim, ainda que o tema é direcionado ao empreendedorismo, eu amo esse tema também, mas vamos olhar um pouco a questão humana e social que a gente vive, né? Nós vivemos em um país que o segundo lugar não serve. Então, assim, você pega países aí que eles foram vice na Copa, os caras foram recebidos com festa e tal. E por conta do histórico do nosso país no futebol, ser vice, a gente vê isso nos campeonatos, quando o time perde, tipo assim, acabou a vida, cara. Porque isso faz com que o nível de competitividade seja muito grande. O nível de autocobrança, né? E aí, assim, cara, só que o cara, ele luta para ser campeão a vida toda, e quando ele chega a ser campeão, tem 2 situações, que talvez ninguém perceba isso. Sendo campeão, ele se sente um fracassado. Por quê? Porque ele idealizou algo que, sendo campeão, quando ele era vice, ou quando não deu certo a empresa, cara, se eu conseguisse, era tudo que eu queria. E quando consegue, ele percebe que aquilo é um conforto, mas não resolve a vida dele. E ele, sendo campeão, ele vai ter que ser a vida toda primeiro lugar. Então isso exige dele muito esforço. E talvez ele vai se perguntar um dia, será que vale a pena? Então vamos partir desse primeiro princípio. Há uma frase do Mandela que ele diz assim: na vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Isso aí é forte. Então, assim, então, se você for olhar quantos prejuízos que você teve na sua vida,
que aquilo foi uma lição para você. Exatamente. A dor, ela tem uma função de... É uma frase que, enquanto a dor, a vida. Se eu citar dor, é que eu tô vivo. Poxa, glória a Deus, a esperança, né? Então, assim, o morto não sente dor, o morto não se ofende. Tem preocupação, então, né? assim, poxa, se tá doendo é porque há a possibilidade de eu mudar essa história. E aí, o lance de frustração é justamente por aquilo que a gente idealiza. Então, a gente planeja algo e quando aquilo sai fora do controle, nós nos frustramos. Mas existem 2 pontos. O ponto do planejamento, que eu acho que esse é um dos fundamentais. Você vê que no Brasil nós vamos encontrar 2 problemas. O planejamento, por exemplo, Gabriel, eu faço bolo. Então, a minha preocupação vai ser somente em fazer o bolo. Aí eu começo a fazer o bolo. Aí o vizinho gosta, todo mundo elogia e tal, e aí eu começo a vender. Pô, cara, tá voando, eu não tenho gasto, eu não pago imposto. Cara, tá bom demais. Aí eu vou ter a ideia, que é legal, mas de repente, na falta do planejamento, eu quero alugar um espaço. Pô, eu alugando espaço e tal. Eu acho que é o que se perde, né? Esses espaços é aonde eu percebo que o empreendedor brasileiro ele se aperta e se atropela. Porque aí, quando ele vai alugar um espaço, veja só, Gabriel, ele vai ter o aluguel, ele vai ter luz, porque ele está fazendo na casa dele. Então ele está utilizando a mesma água, a mesma luz. Os funcionários são os filhos, a mãe, o pai. Então ele está ali. Cunhado fofoqueiro. Cunhado, né? E aí, assim, agora cai o pó, assim, o cachorro lambe. Agora na empresa, não. Ele vai ter que ter uma faxineira. Aí na empresa, ele de repente vai ter que contratar vigilância sanitária, assim, tirar o alvará. E aí vai ter que já pôr um azulejo branco. Olha como já muda toda de um custo, a questão de custo. Já vai triplicar, fora os impostos. Nós estamos em um país que a carga tributária é muito grande. Só que quando você foi abrir empresa, você já sabia disso. Eu sempre falo isso para os empresários e empreendedores. Você já sabia onde você estava pisando. Colocar agora a culpa nisso, a pessoa sabe que não vai resolver. Atrapalha. Contribui, sim. Mas está muito ligado à falta do planejamento. Quando há um planejamento, há um engajamento para aquilo acontecer, é natural que as coisas em algum momento vai dar certo. Talvez também essa expectativa de dar certo, ela atrapalha também. Ela não contribui para que um passo de cada vez para fazer a caminhada. Né? Então, assim, qual que é um outro erro? Nós olhamos a vida de alguém que achamos que está dando certo. Vamos pegar uma pessoa aí de renome, Silvio Santos, a gente pega aí a Magazine Luiza. E o problema é que nós só olhamos para o que deu certo. Exato, ninguém vê os tombos que levou. É isso que eu acho que é o principal erro da gente porque a gente se projeta, a gente se compara muito a esse, né, essa jornada. Fala, não, você é igual a dona Luiza do Magazine, ou a minha loja vai vender X valor por mês, eu vou ser o novo milionário. Só que aí não vê o que o cara passou, o Silvio Santos foi camelô. Sim. Foi um cara que vendeu o bugiganga no meio da 25 de março lá, só que ninguém viu. E eu tenho absoluta certeza que foi essa história que deu autoridade para que até hoje ele seja assim. Você consegue entender? Então, assim, às vezes, e aí, por isso que eu vou colocar o que é fracasso. Porque às vezes o que hoje você entende como fracasso é o que está te deixando forte. Para que no futuro você resista a uma traição, você tenha um olhar sobre a sua empresa, que se você fosse passar lá na frente ia quebrar. Mas hoje, nessas tentativas, você está aprendendo. E aí também, assim, há uma frase que diz assim, que o inteligente, ele aprende com seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então, é o que a gente está tentando, o canal que a gente está tentando... Entendeu? Então, assim, né, por que eu vou dar aquele passo? Tem coisas que sim, eu tenho que viver, mas tem coisas que eu não preciso. Se eu já vi que você passou por ali tem um cachorro, você correu, para que eu vou chegar ali perto? Talvez também, Gabriel, uma outra ideia é a ideia de que, assim, deu errado com o Gabriel, comigo não vai dar. Ideia de um supra-homem, a ideia de achar assim que só com ele vai dar certo. E aí ele vai tentar... É aquele falso pensamento positivo. Às vezes a galera se engana entre diferenciar um pensamento positivo de um pensamento que... Uma possibilidade, né? Isso. É o que a gente estava conversando, do tentar algo e do fazer, né? É uma parte do Uma outra coisa também, dentro do planejamento, é justamente esse controle em relação aos gastos. Então, 2 coisas que acontecem. Mistura-se pessoa física com pessoa jurídica. Esse é o que mais acontece. Eu fazia muito isso. É o que mais acontece, né? E então, por exemplo,
entra 10 mil da empresa. O cara pensou, eu tenho 10 mil. Ele não tem 10 mil. Ele não tem, porque até para que aqueles 10 mil entrassem, ele precisou vender algo, ele precisou prestar um serviço. Então ele tem um custo sobre aquilo. E aí talvez ele não vai entrar 10 mil toda semana. Então ele precisa ter ali um fluxo de caixa para ele poder pagar o aluguel. Então essa falta de planejamento, desse controle, é o que atrapalha bastante também. Porque às vezes a dor dele não é que o dinheiro não entrou, é que ele não soube controlar. Essa é uma outra dor também que geralmente a pessoa tem. Muitas das vezes o pessoal fala, pô, eu tô vendendo, mas eu não tô vendo o dinheiro entrar. Isso. Eu não tô vendo o lucro e tal. É porque é exatamente o que você acabou de falar. Que é o pessoal que acha que eu tenho 10 mil reais. Mas não, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar funcionário, tem que pagar documentação, tem que pagar nota para emitir. Eu acho que é o principal... E também a questão dos prejuízos, né? Então você tem ali um trabalho que aquela máquina pode quebrar. E aí você vai ter que gastar, às vezes, né? Porque assim, o que o empreendedor tem que entender? Da forma que ele tem lucro, ele vai ter prejuízo. Não adianta. O cara que querer só lucro, eu sempre falo, é o bônus e ônus. Né? Então ele tem que estar preparado para as duas situações. Tem que estar preparado. Em algum momento ele vai ter um lucro, pô, estourei. Em algum momento ele pode ter um baita prejuízo. E aí, uma vez eu perguntei para um empreendedor isso, um empresário. Eu falei assim, cara, você já teve prejuízo na sua vida? Ele falou, a pergunta não é essa, se eu já tive prejuízo. É quantos prejuízos eu tive. Né? Só que para cada prejuízo eu dei um salto. E aí eu percebo que a galera que também tem feito algo acontecer, ela é obstinada. Então, assim, um empreendedor ele tem que ser obstinado. O que é obstinado? É o 110%, não é 100%. Jesus disse assim, quem não junta espalha, cara. Então, ou eu tô ou eu não tô. Então a ideia de tipo, eu vou tentar, sabe? Eu vou fazer, isso aí não vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. Agora, quando você percebe que a pessoa está ali obstinada, que, cara, a esposa, o pai fala assim, deixa ele fazer, porque ali é o que ele quer. Nós percebemos essas pessoas, elas tropeçam, essas pessoas, elas caem, mas elas se levantam, bate a poeira e continua. E aí, dentro dessa obstinação, quer ver um exemplo, Gabi, que Thomas Edison. Pô, Thomas Edison. Então, assim, ele tentou 998 vezes, né, a questão da eletricidade, da iluminação. E aí, um dia foram questionar ele. Cara, você é doido, você é maluco? Você já tentou 998 vezes. Ele falou, então, agora eu sei 998 vezes como não fazer. Não fazer. Então, agora eu estou descobrindo o caminho. Porque é aí que eu vou colocar um lado da psicologia que é até uma lição para quem nos assiste para observar. Quando eu tomo uma queda... E aquela queda, ela proporciona que eu saia do lugar, que eu não seja mais o mesmo. O Napoleão Hill, né, no livro mais Esperto que o Diabo, ele fala que nenhuma adversidade vem sem uma grande vantagem ou uma vantagem equivalente. Então, tudo, é o que a gente estava conversando, tudo ou é aprendizado, sim, né? Nada é perca, tudo é aprendizado. Agora, onde eu falo da obstinação? É quando... você percebe que a pessoa não está obstinada a realizar, quando não sai como ela quer, ela desiste. Entendeu? Aí eu acho que aí seria um fracasso. A pessoa, ela desistir. Sim. Porque eu acho que assim, o maior fracassado é aquele que desiste. Sim. Temos derrotas temporárias. Mas temos, é perfeito. Temos derrotas temporárias. É isso mesmo. Que tentou e não conseguiu não é fracassado. Agora, o que tentou e não conseguiu e desiste é um fracassado. O fracasso Só que, concorda comigo, que o que tentou e não deu certo e desiste, será que ele queria mesmo aquilo? Concordo, você tá entendi. É mais ou menos a questão do concurso público. Você pega uma pessoa que ela é um concursado, geralmente não foi na primeira que ela passou. Principalmente as posições tops, assim, que os caras almejam. Pô, conheço o cara que tentou tirar a OAB aí 10 vezes. Na 11ª que deu certo e ainda passou raspando ainda, mas tá lá. Mas é o que ele precisava daquilo. Mas tá lá. E de repente, esses 10 não fez dele hoje um baita advogado. Exatamente. Entende? Então, assim, então por isso que eu falo sobre a obstinação. É isso mesmo que eu quero? Então, se cara, por mais que a primeira porta não dê certo, a segunda não dê, porque eu vou fazer acontecer. É o propósito, né, Dani? A pessoa tem que enxergar o que ela quer pra vida dela, o propósito de vida. Porque aí, através do que se você enxerga o final, você consegue trilhar o caminho. Isso.
Né? Isso Eu mesmo. penso assim. É isso mesmo. Eu quero montar uma empresa. Beleza, você quer montar uma empresa, mas para que você quer montar uma empresa? Você quer montar uma empresa para você ter dinheiro, para você ter conforto, para você comprar um carro da hora, para você ter uma casa na praia, para você um status. Sim. Agora, isso a gente tudo falou é relevante, é bem material. Agora, você quer uma empresa para você ter o tempo com a sua família melhor, é você criar seus filhos, empregar pessoas, que é o principal. Eu falo, Gabriel, que assim, você quer saber se um sonho ele faz sentido na sua vida? É quando esse sonho agrega outras pessoas. Então, assim, é uma forma de você saber se você deve lutar por aquilo. Então, assim, cara, eu quero, não é só ter um negócio, eu quero trabalhar de uma forma que eu consiga ter colaboradores comigo, que eu possa suprir essas pessoas. Cara, vai firme. Você entende? Então, assim, eu quero ter uma casa na praia. Pra quê? Para no final de semana a galera vir, curtir. Fazer um churrascão. Vai firme. Cara, eu quero ter um carro de 7 lugares, porque aí todo mundo vem, minha família, acabou aquela parada de pedir. Vai firme. Então, assim, um sonho, ele sempre vai agregar pessoas. Porque, no final, pessoas atraem pessoas. E acho que é o grande propósito, né? É o propósito da vida. Da vida. É o propósito da vida. Não é em si o ganhar dinheiro, mas é através dele realizar sonhos, objetivos, trazer facilidade para as pessoas. Por que hoje, quando a gente está lá no Instagram e a gente vê um cara que homenageou o pai, a mãe, dá uma casa, todo mundo gosta. Ninguém levanta leve, tipo assim, pô, mas que dinheiro foi esse e tal. Pode perceber isso, porque o cara se identifica, porque o cara fala, ele tá fazendo algo que eu gostaria de fazer. Só que, aí vamos chegar lá. Por que não existe a ideia de fracasso no sentido de tentativa? Quantas vezes esse cara gravou vídeos, gerou conteúdo sozinho, e nós estávamos rindo dele. Exatamente. Entende? Passamos por ele no réu. Deu aquela olhada e falou assim, olha o menino bobinho aqui, ó, chutando bola no gol. Lá, o menino lá, o luva de pedreiro, ó, o moleque tá estourado aí hoje. Você tá entendendo? Então, assim, mas ele tinha um propósito. Né? E por mais que as pessoas falem, eu nem pensava, pensou. Pensa. As pessoas aí, é um jogador de futebol, sabe? Quando vai lá e tipo, o professor falou, tal, nada. Já ele tinha aquele objetivo. Mas aí, então, aí outro detalhe também. É a ideia de guardarmos e projetarmos e realizarmos. Então, assim, eu trago uma matéria no meu curso que é sobre sonhador e realizador. Nós somos muito acostumados a sonhar, mas temos uma enorme dificuldade em realizar. Porque sonhar é bom, cara. Sonhar é agradável. É confortável. Você senta lá no sofá e aí você imagina milhões de coisas. Aí você vê a vida do cara, você se projeta e tal. Agora, realizar tem um lado da vulnerabilidade. Ninguém consegue realizar sem não... Tem que se expor. A pessoa tem que se expor para realizar. Risco, tem que correr o risco. Tem que correr o risco. E não tem a ver só com ter grana, a condição, não é. Ela tem que se expor. E aí... Essa etapa porque primeiro você sonha, também ninguém realiza sem sonhar, então você sonha, é o lado que eu trago na matéria. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu penso, eu sinto, eu acho. Um dia eu estava caminhando, eu pesava 116 quilos, eu falei, cara, eu quero emagrecer. Aí eu falei, cara, eu posso emagrecer. Eu tenho condição de falar não para gordura, eu tenho condição de falar não para o açúcar, eu tenho condição de comer uma comida melhor. E eu consigo. E aí é uma tríade, cara, que assim, E quantas vezes você caiu e falou assim, eu vou comer uma pizza aqui ou uma coisa aqui? E aí esse é o detalhe. E aí assim, não tem problema. Não tem problema, cara. Pô, você foi lá, deu uma escorregada. Por quê? Porque faz anos que você era assim. Ó, Siri apareceu. E assim, e não tem problema. E aí então, é aí que eu quero te falar sobre como nós começamos a conversa sobre o vício. Cara, não tem problema você tentar e não dar certo. Tem problema você abandonar o barco. Exatamente. Aí fala muito sobre você. Porque é na hora da crise que você demonstra quem você é. Não é na hora da alegria. Então, na hora que o negócio ali tá pegando fogo, na hora que as coisas estão difíceis, que você vai mostrando quem você é. E isso não tem dinheiro que compra. Tem coisas, Gabriel, que tem preço. Tem coisas que tem valor. Entendeu? Então, assim, seu celular tem um preço, mas o conteúdo que tá aí dentro tem valor. Você vai falar, não dá pra te passar. Dá pra mim de passar. É meu, cara, tem coisa aqui. Então, na vida, o empreendedor, ele vai criando esse caminho de valores. E para isso precisa cair, cara. E aí uma outra notícia triste.
Você tem que cair. Vai ter que cair porque ele tem... por que ele tem que cair? Porque tem o preço da queda, de estar ao chão. Então, assim, quando amanhã aquele colaborador dele não estiver rendendo, estiver cabisbaixo, ele vai se projetar, ele vai se ver. Falar, cara, eu já estive assim. Eu já fui desse jeito. Vem cá, vamos trocar uma ideia, mano. Tá acontecendo? Pô, você rendia bem pra caramba e tal. Aí o cara... Então ele vai ter autoridade, manejo para trabalhar aquele cara. Mas e se ele não tivesse vivido essa experiência? Né? Então isso é fundamental. Uma negociação. Quando ele vai negociar com o fornecedor, a queda dele vai fazer ele ter uma leitura sobre aquele cara. Pô, esse cara tá mentindo. Esse cara tá enganando. Esse cara tá falando verdade. Vamos investir nele. Então, assim, a experiência, ela custa caro. Seja boa ou ruim, ela custa caro. Então, às vezes eu tenho clientes assim, que está começando negócios e aí, eu fechei um negócio, aí depois a pessoa agora ela quer, né, não quer mais continuar comigo. Eu falo, experiência. Talvez você prometeu coisas que você não deveria prometer, então você está aprendendo. Né? Então, mas ele falou que nem precisava de nota, agora ele quer... Então, experiência. Na próxima você já vai exigir a nota. Né? Eu só trabalho com nota. Então, assim, não é... Então, assim, eu acho que a gente começa questionando sobre, de fato, o que é fracasso, para nós falarmos sobre o fracasso. E aí nós vamos definir isso, que o fracasso está muito ligado à desistência. E também eu tenho uma frase que eu falo assim, você está cansado, não desista, descanse. Porque o ócio, descansar, é o que vai te preparar e te habilitar para uma nova fase. O próprio Deus construiu tudo em 6 dias, aí no 7º ele descansou. Ele deu a letra. Ele deu a letra, tem que cara. dormir, tem que comer, é tem o que ócio. se alimentar. E descansar é o ócio, é não fazer nada. Sabe por que a gente não descansa? Porque nós não finalizamos as atividades. Aí quando é o momento de descansar, a esposa, alguém, o que você está pensando? Não, estou pensando lá naquela agenda, por conta que quando eu tinha oportunidade eu estava na internet. Então, assim, hoje a gente vive essa loucura, né? Vivemos correndo numa cidade como São Paulo, e às vezes você pergunta, por que você está correndo? Não sei, cara. Você pega o metrô ali, você vê os pessoal querendo descer escada rolante e tal, o carro, você está correndo com o carro, e tudo isso contribui para o nosso fracasso. Por quê? Porque vem o estresse, que aí você começou falando sobre depressão e ansiedade. O Brasil, ele é o país com o maior número de ansiosos no mundo. O Brasil é o país mais triste do mundo, pelo número de ansiosos. E o que ajuda a gerar ansiedade? O estresse. Então, você imagina um cara, você tem essa experiência 4 vezes, cara, você começa porque você cria uma expectativa. Sim. Eu falo isso, eu não tenho, pergunta para quem anda comigo, eu não tenho a maior alegria de chegar em um comércio e ele está cheio. Porque eu sinto a alegria daquele dono, de quem projetou aquilo. Né? Então, assim, quando você vê vazio, da mesma forma, você fala, mas aquele cara que hoje está com a agenda cheia, um dia ficou vazio, nem que fosse o primeiro dia. Ele teve alguma experiência. Exato, as atitudes que ele teve para poder abrir um negócio às vezes não são as mesmas que ele tem para poder manter. Eu bato nessa tecla justamente, até pela mudança que nós vemos hoje do mundo. Tem uma crise que é a crise do sino, que é quando você começa baixo, aí você vai subindo na vida. E aí qual o hábito que nós temos? Quando a gente sobe, nós queremos ficar aqui no topo. Só que para ficar no topo, nós precisamos manter-se no topo. Isso precisa de muito movimento. Aí nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Qual é a tendência? É sino. O cara pensa que abre uma empresa e não vou precisar mais trabalhar. Tá errado. Tá errado. Isso. É o cara que tem que acordar 6 horas da manhã, tá lá. Cara, é o primeiro a entrar, o último a sair se for necessário, até ter um formato, uma condição. Exato. E olhe lá. E se ele não continuar de olho na câmera, olhando ali a entrada e saída, ele corre um grande risco de ter queda. Né? Porque, de fato, o dono tem que estar presente. E também, 2 coisas também. Tratar o seu pequeno negócio como um grande negócio. Tem uma frase que é assim: pense grande, mas comece pequeno. Então, eu tenho que começar aquele negócio pequeno já pensando grande. Cara, dessa semente vai nascer algo extraordinário. E aí, cara, vamos entrar no outro detalhe, um dos motivos também de quebra. Ninguém quer plantar. Porque plantar, cara, é mexer com o solo, com a terra, com o esterco, semente. Olha, Gabriel, a ideia de plantação. Tem praga. Tem praga. E aí, assim, e você põe a semente ali,
você fecha ali com a terra, você não vê mais sua semente. Olha que loucura. E aí você tem que regar, tem que ficar de olho para crescer. Quando cresce, todo mundo quer colher. Todo mundo quer colher. Mas é esse processo de plantio, de resistência, de persistência, que vai dar para você autoridade nesse assunto. Né? Então, é fundamental quem está nos assistindo ter persistência, constância. Fazer certo até dar certo. Sabe? É acreditar, porque vai ter a questão da fé e vai ter a questão da ação. Então, assim, qualquer um dos dois tem que estar unido. Tem que estar unido. Né, cara? Eu tenho que estar ali abrindo, falando, hoje vai vir cliente, tem que fazer o melhor, seja para uma pessoa, porque isso vai gerar resultado. A gente estava conversando sobre a mente humana a nossa mente, na verdade. Ela eu acho que é o órgão mais poderoso. O cérebro é o que nos mais poderoso. A gente tem essa... Não, ele é, assim, neurologicamente falando, é o que dá o comando para todo o corpo. Entendeu? Então, assim, ele é o principal. O pensamento que a gente coloca em prática e coloca naquela questão do pense positivo, atrai, né? Independente da sua religião, da sua fé, isso tem que ter. Isso é pra tudo, cara. Isso é pra tudo. Assim, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: levantou, agradeça, mesmo sem ter motivo. Agradece primeiro que o motivo aparece. Né? Então, sorria, mesmo que não há o porquê sorrir. Em algum momento vai aparecer o motivo para você sorrir. Então, assim, a questão da positividade, da objetividade, ela é fundamental. E também, psicologicamente falando, faz bem. É diferente do cara que é fantasioso, que é o que você falou sobre o cara que é positivo para dar certo, né? O cara que tem, assim, um propósito na vida, ele tem que ter essa questão de positividade, de falar, senão você, cara, não tem nem por que começar. É melhor ficar estático quando você tá... Só que só positividade não resolve, que foi o que derrubou o Titanic. Falaram que ninguém... nem Deus, é autoconfiança. Porque eles tinham essa ideia. Cara, a gente tá com o transatlântico aqui, o maior do mundo. Ninguém fez nunca nada igual. Quando chamaram o cara e foram perguntar sobre isso, ele falou, não, cara, isso aqui ninguém afunda. Os dois pessoas até de Deus, mas nem... Assim, os religiosos, mas nem por isso, não é essa a ideia. Mas ele tava tão autoconfiante que faltou ele olhar direitinho. Um pouco do ego também, né, Dani? Um pouco não, é total. O ego que talvez é isso que também ajuda a quebrar algumas empresas. A questão do ego. Por que eu quero um espaço maior? Porque assim, vamos lá, você tem um restaurante. Qual é o lugar que você mais tem que investir no restaurante? A cozinha. Que é a comida. Cara, pode ser um lugar assim que talvez não atrai ninguém, mas a hora que a pessoa põe aquela comida na boca bem temperada, a qualidade... Cara, tipo assim, tudo some, é o sabor. Por quê? Porque você come por prazer. Então, por mais que eu tô ali e tal, agora, claro, aí vamos lá. Se já é uma comida boa com um lugar bonito, enche os olhos, Mas qual a problemática? A pessoa começa, investiu na cozinha, vou investir na parede. Aí o gasto, aí o ego, porque eu quero, né, trazer. Agora, você vê, quantas vezes já foi um lugar que o cara veio, tipo, falou, tipo assim, cara, nós estamos reformando, aquilo traz uma calma pro cliente. Eles não querem ficar só aqui. Ou, por exemplo, aqui no marketing animado, olha o Gui, cada vez que eu venho aqui tem algo novo. Porque o cara é obstinado, o cara tá aqui, é o projeto, é o sonho dele, então ele põe pra fora o que tá dentro dele. Mas é um passo de cada vez. E é esse passo de cada vez que faz ele ter uma maturidade, esperar as coisas acontecerem, né? Então, a gente cria uma ilusão, Gabriel, que tendo a condição, a vida é perfeita. Só falou também. Eles estão demais, viu? Estão demais. Então, a gente cresce com essa ilusão. Não, feliz é fulano, né? Então, assim, eu estava assistindo esses dias o seriado do Neymar, ele falou assim, cara, mais ou menos assim, ele falou, eu não queria ser famoso, eu queria ser jogador de futebol, cara. Queria dar risada, queria, mano, bater minha bola, ganhar meu dinheiro e viver, mas hoje eu sou um dos caras mais famosos do mundo, isso tem um preço enorme, cara. A ponto da relação dele com o pai dele, então assim, cara, né? Então assim, mas a gente não pensa nisso, a gente pensa no Jaguar, no helicóptero, no iate. Mas assim, e aí, cara, é incrível, cara. Talvez hoje, quem nos assiste, acha que se tiver 1 milhão na conta vai mudar, né? Vai mudar a história de vida dele, às vezes vai piorar. Ele vai ficar desconfiado de todo mundo,
ele vai achar que aquele dinheiro vai acabar. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Você entende? Então, assim, é um conjunto de fatores, né? Que aí, espero que quem nos assista pense sobre isso e crie esse caminho do sonhar, planejar e executar. Então, Dani, só pra gente voltar ao assunto do fracasso, né? Como lidar com ele? Né? O empreendedor que tomou a primeira queda. A gente fica meio perdido, né? No caso. Qual é a sua percepção? Né? Como lidar com o fracasso? Eu estudo muito sobre isso, cara. É um tema assim que falar sobre o sofrimento, a dor, a resiliência, é uma coisa que eu amo, assim. E para você ser resiliente, você tem que passar por momentos difíceis na sua vida, que ninguém gostaria de passar, mas que vai demonstrar o quanto você é capaz e o quanto é possível mudar uma história. E como se vence um trauma? Vivenciando a mesma situação novamente e reagindo diferente. Então, assim, não tem como vencer um trauma olhando, assistindo a situação. Eu falei... Não, é você. E você tem que passar por aquele episódio novamente. Você vai colocar em prática o que você... na outra vez eu fiz assim, não farei assim, farei assado. E aí você percebe que as coisas acontecerão com resultados diferentes. Como lidar com o fracasso? Primeiro, tendo o seguinte entendimento. Sendo humilde. Olhando para si e assumindo os seus erros. Um verdadeiro líder, um verdadeiro empreendedor ou um bom empreendedor é aquele que chama a responsabilidade para si. Quando as coisas dão certo e quando as coisas dão errado. Então, eu não esqueço do Muricy. Uma vez perguntaram para ele, falaram, o time tá bom tal, você acha que é fruto de quem? Ele falou, então, quando o time tá ruim é culpa de quem? Do técnico. Quando o time tá bom é culpa de quem? O repórter não soube o que falar, entendeu? Então, o líder ele tem que chamar para si a responsabilidade. E aí ele vai fazer isso que você falou, o inventário. Peraí, onde foi culpa minha? O que foi culpa das pessoas? E aí ele vai aprender de repente, confiou muito numa situação, entregou uma responsabilidade. Cara, o líder, ele tem que ter acesso em tudo. Eu falo que o líder, uma pessoa não pode ficar com uma chave que ele não tem. Então ele vai trabalhando isso. E terceiro, quando as coisas não saem como nós esperamos, que é a chamada frustração. E o que é frustração? Uma expectativa não respondida. Nosso primeiro pensamento é desistir. O primeiro pensamento. E aí, segundo, pôr a culpa em alguém. Então, assim, cara, é inevitável em uma partida de futebol, em empreendedorismo, algo que nós vamos startar. Pode perceber, naturalmente, ali você vai pôr a culpa em alguém. Então, nesse momento, você ficar triste, assumir suas emoções, não tem problema, cara. Você sair um pouco de cena, viver seu luto, daqui a pouco você vai o quê? Reinsignificando as coisas. Dentro de ressignificar, vem a resiliência. Então, o que é resiliência? É passar por um momento de pressão. Então, vamos pegar essa garrafa aqui, vou dar um exemplo para ela. Eu amassei. Aí, ela volta ao formato da resiliência, é isso. É eu viver um momento de pressão, não perder minha identidade e voltar a ser quem eu era. Então, isso faz da pessoa vencer o fracasso. Voltar à sua essência, né? O que você começou. O que faz você ter resiliência é a sua essência. É a sua base. É a sua base. Então, dentro do que você quer, do que você acredita, do que você... E aí isso está ligado ao quê? Ao seu nível de autoestima. Então, uma pessoa que tem a autoestima é uma pessoa que ainda que ela caia, ela levanta, ela tenta de novo. A pessoa que tem a baixa autoestima, até dando certo, ela não se sente o suficiente capaz ou merecedora. Que é a famosa síndrome do impostor. Então, são pessoas, isso é diagnosticado, tá, na psicologia, em que a pessoa conquista o que ela queria, mas ainda ela não se vê feliz. E quando você vai perguntar para ela, às vezes tem pessoas famosas. Se você for no YouTube, você vai ver pessoas famosas que têm essa síndrome, que é assim, quando consegue, acha que não é merecedor. E aí isso está ligado ao histórico de vida da pessoa também. Então, falando de uma cidade onde nós temos a periferia, onde nós crescemos, de repente, com falta de palavras de afirmação, nós tivemos que dividir o pão. Então, essa situação vai gerando em nós um valor de não merecimento. Então isso atrapalha bastante. Isso nos leva muito ao fracasso. Em que sentido? É melhor ser funcionário, cara. Eu vou ter meu salário no mês ali. Eu saí 4 horas da manhã, né? E eu falo que eu vivi uma experiência dessa em 2015, quando eu falei, cara, chega. Eu vou viver para o que eu fui projetado.
Então eu trabalhava 23 anos em uma empresa, aí eu fui para o conselho tutelar, fui viver meu sonho, e assim, não foi fácil, foi a questão do planejamento, meu salário diminuiu, meu conforto diminuiu, mas assim, cara, trabalhar perto de onde eu morava, fazer o que eu queria, foi a minha realização. Então eu posso falar que nem sempre o dinheiro compra tudo, mas se eu não tivesse também planejamento, eu não conseguiria, não ia sustentar para viver o meu sonho. Ô Dani, e qual é a maior arma mental que você acha para um empresário para se blindar disso tudo, para, sei lá, falar, eu tenha, né, esse pensamento, essa... Então, eu acho que é a questão do... Porque assim, hoje nós sofremos muito, tem a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Automático. Então a gente pensa muito. Com o celular, ele potencializa a tela azul, ela faz isso com a gente. Por isso que muitas pessoas sofrem de insônia e tal. Então eu acredito que confrontar seus pensamentos é fundamental. Então aquilo que eu te falei, o sonhador. Pô, eu quero aquilo. Aí você quer. Aí quando você vê, você está lá assinando um contrato de locação. Aí vem naturalmente a vulnerabilidade. E se não der certo? Se não der certo. Cara, é um risco que pode não dar certo. Mas e se der certo? Só que o erro está em... Deixa eu ver quem já fez dar certo. Talvez eu acho que também esse é um grande detalhe que eu deixo essa dica aqui. O nicho que você está seguindo tem alguém que seja referência para você. E veja os passos dessa pessoa. Tanto os bons como os ruins. Isso vai ajudar bastante. Mas o principal é trabalhar as suas crenças. É você trabalhar as suas crenças. Então, assim, isso, Gabriel, desculpa, é tão real que hoje uma pessoa que me olha em relação à minha vida, ela fala assim, você fez bariátrica, né? Porque ela não consegue entender uma pessoa perder X quilos sem operar, porque é a questão da facilidade. Eu não tenho nada contra, mas veja bem, nós já nos... Tem esse preceito. Já tem essa ideia que para aquilo. Então, assim, a gente vê alguém ver hoje, esse cara rouba. Esse cara, mas não sabe o que aquela pessoa passou. Porque esse preço ninguém quer pagar. Então, assim, se você está disposto a pagar esse preço para realizar seu sonho, nada te para. É inevitável, cara. Inevitável que ninguém vai conseguir evitar que você realize seu sonho. A única pessoa que pode atrapalhar você de ser quem você é você mesmo. Você mesmo. É você mesmo, cara. Dentro do que você cresceu, do que você ouviu. Agora vamos fazer esse exercício, cara. Você cresce muitas vezes, você fala de um sonho, as pessoas riem de você, as pessoas te colocam para baixo, você não, né, teve a possibilidade de ter uma autoafirmação na sua vida, de repente você não teve um pai ali que pudesse falar, filho, você ser assim, você é capaz, você consegue, uma mãe que também te desse esse amparo, uma sociedade que te ajude, amigos, aí vai ser difícil, né? Não que isso seja o fator que vai predominar, mas ele vai contribuir muito. Então é fundamental trabalhar minha mente. É aquilo que eu te falei, pô, eu quero. Cara, eu quero. Então, peraí, se eu quero, o que eu preciso? Eu preciso disso? Eu posso, cara. Eu posso. E aí, se eu posso, eu vou atrás. Então, assim, por que aquela pessoa conseguiu? Né? Agora, é a falta de humildade. Às vezes é o ego aguçado, que não quer esperar, não quer pagar preço, né? Não quer... Cara, você pega aí, pô... Esses dias eu tava vendo o Dedé Santana. Ele foi reprovado como ator, e aí ele começou a trabalhar como faxineiro em teatro. E aí um dia o ator principal lá da peça faltou, colocaram ele. Aí pronto, estourou. Então assim, a oportunidade ela vai surgir. Ainda só fica uma pergunta. Estamos preparados para essa oportunidade? Uma das coisas do meu curso é isso. O que você quer ser? O que você quer fazer isso? Mas você tem se preparado para isso? Se agora... Você quer ver outro teste, Gabriel? Você pode fazer qualquer pessoa. Cara, o que você precisaria para mudar a sua vida? Ela não sabe responder. Ela não sabe. Dinheiro. Ganhar no Big Brother. Aí você fala, tá bom, vamos lá no YouTube fazer um teste. Pessoas que ganharam na Mega Sena, pessoas que ganharam no Big Brother que estão pobres, cara, porque não houve uma valorização, não houve um trabalhar para receber aquilo, para saber lidar com aquilo. Então, hoje, cara, a questão principal é trabalhe o seu emocional, trabalhe a sua mente. Uma pessoa forte hoje não é basicamente uma pessoa forte de físico, mas uma pessoa que sabe pensar. Uma pessoa que sabe sair de uma zona de conflito, uma pessoa que sabe parar uma briga, uma pessoa que ela pensa, sabe um outro problema também? A gente vive a vida jogando dama, enquanto a vida é um jogo de xadrez.
E no jogo de xadrez, quem ganha é quem se antecipa. E quem faz uma estratégia boa. Você tá entendendo? Então, a gente quer dama, cara. Quero ir lá comer a pecinha do outro e chegar lá na dama. Que é coisa rápida. Coisa rápida, intensa, explosiva, impulso. Como se isso... É porque a ideia, quando eu falo obstinado, a gente vai pensar numa pessoa assim. Mas não é, cara. É aquela pessoa que ela tenta, não dá certo. É o maratonista que ele tenta. Aí tem um dia que ele projeta correr 10, mas ele não tá bem. Ele fala, não, hoje eu vou correr 5. Amanhã eu corro 10. Hoje eu tô com uma dorzinha aqui no ombro ou Só na que ele perna não aqui. para. Pô, hoje eu não tô legal, não vou treinar. Olha a diferença, Gabriel. Hoje eu não vou treinar. Amanhã ele vai treinar. Agora, o cara que não treina no dia, não vou mais. Ah, não, descansei. Você tá entendendo? Aí você pergunta para ele assim, por que você parou? É mesmo, né? Nem ele sabe. Ele sabe o que parou. Porque nem ele sabe como ele começou. A realidade é essa. Então, porque aí voltando a te falar do autoconhecimento, nós fazemos muitas coisas, tomamos muitas decisões em cima do que os outros pensam sobre nós, do que os outros projetam sobre nós. Então, assim, quantas pessoas estão cursando o curso hoje numa faculdade que não é o que ele quer, mas por conta da família, por conta do mercado e vice-versa, né? Então, isso faz com que as pessoas se sintam frustradas e vão ser tendenciosas ao fracasso. Lembrando, mais uma vez, que precisamos sempre revisar a palavra fracasso. Sempre, cara. Porque o cara que tenta e não consegue não é um fracassado. Ele é um herói. Ele é um herói. Agora, o cara que tenta, não consegue, desiste, esse é um fracassado. Porque se um não parar ele nunca quis aquilo. Ele nunca quis aquilo. Porque, meu irmão, eu tenho que dar esse recado para você e para quem nos assiste. Ouviremos não a todo tempo. Porque nós crescemos em uma sociedade em que não é ruim. E não é ruim. Não é igual sim. Não é igual sim. Entende? Só que tem um dia certo. Um dia sim, um dia não. Um dia não, outro dia sim. E aí nós temos sempre a facilidade de querer sim, 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 sim. E isso nos deixa infantilizados e achando que sucesso é isso. É isso. O Daniel, ele tem um podcast também, um canal no YouTube, tá? Cara, o conteúdo é sensacional. Dani, conta aquela história pra mim, que você quer escrever um livro também do seu podcast. E divulga o podcast aí também. Legal. E o curso também, já. Sim, pra sim. quem gostar, tá, pessoal? É isso aí. Bom, nós estamos lá no Instagram Psicólogo Dani Moura. E no podcast podcast Fala aí com o Dani Moura. Então, nós temos lá 8 episódios e o podcast ele é voltado para o autoconhecimento. E foram 8 pessoas que têm uma história de vida. Se você já gostou desse episódio, vai lá e... Cai pra lá. E qualquer isso, você já está convidado também. Opa! Pode ter certeza. E lá nós temos o seguinte lema, né? Talvez o que você vai ouvir nem sempre serão histórias felizes, mas histórias reais. Porque é essa a ideia, sair desse romance, sair dessa idealização que tudo dá certo, tudo é bom, mas é viver a vida na alegria, na tristeza e tirarmos proveito de tudo isso. E lá nós falamos sobre isso. Então são 8 episódios, estamos agora retomando a segunda temporada, né? E aqui em casa, tá? Aqui nesse estúdio aqui, viu? Aqui, ó. Vocês vão perceber, né? Cada vez mais evoluído. E aí surgiu uma ideia de pegar essa história dessa galera e um projeto, uma ideia é escrever um livro. Pessoas que inspiram. Amigos que inspiram. E aí dentro desses capítulos falar sobre a história dessas pessoas, as suas quedas, seus começos, seus medos. E sabe uma outra coisa, Gabriel, também que eu percebi com esses 8 entrevistados? Eu chamo no podcast sobre jornada. Travessia. Em algum momento na sua vida, todos terão que tomar decisões. Todos. Seja lá boa ou seja lá ruim. A maioria é ruim, que foi decisão assim, tipo, incerta. Mas o cara fala, quando eu tomei essa decisão, eu rompi. Quando eu tomei essa decisão, eu cresci. Então, assim, todos nós, haverá um momento que nós tomaremos decisões que vai exigir de nós perspectiva, fé e acreditar naquilo que está no nosso coração, que é a nossa essência. O podcast também trabalha muito sobre a questão de essência. Se ouvir, eu tenho uma frase que é: a saída está do lado de dentro. Eu tenho uma parecida, eu tenho um lema que é: a saída, ela só entra, na verdade, a única saída é quando você não tem mais saída, porque você tem que sair para algum lugar. Justamente, e aí você vai procurar recurso interno. Exatamente, né? Cara, então, sensacional. Cara, e aí, assim, então às vezes as pessoas, elas estão no fundo do poço, elas estão com uma dificuldade que mal sabem ela que ela tem a solução. Eu falo que quando o problema vem sobre você, empurra ele. Se o problema chegou, aí você empurra ele, visualiza como ele é verdadeiramente, e aí você vai pra cima. Aí cai pra dentro. Porque quando ele vem e te abraça, você tá amarrado a ele. Então aí é onde você não vê solução, parece que tudo tá perdido. Mas tem problemas, cara, que ele se resolve sozinho. Se você parar pra pensar na sua vida, você vai ver que tem problema que você dormiu, perdeu o sono, no outro dia aconteceu algo,
Já era, sumiu. Isso não quer dizer que eu vou ser irresponsável, mas eu vou gastar energia naquilo que precisa de energia. Agora, tem problema que... Aliás, até lá no podcast a gente usa nós aprendemos com uma convidada que a gente substitui a palavra problema por desafio. Desafio. Cara, aqui é um desafio. Então, esse desafio vai exigir de mim preparo, vai exigir força, vai exigir obstinação, perseverança. É diferente de falar, eu tenho um problema, né? Isso nós abraçamos também e tem nos ajudado bastante. E aí também a questão do fracasso também é ter companhias, andar com pessoas que pensem melhor que você. Sempre acima, então, né? Então é um dos segredos também, uma coisa que eu tenho na minha vida há muitos anos, sempre andar com pessoas que não é uma questão de interesse, é de aprendizado. Eu preciso andar com alguém que venha somar na minha vida, cara. Uma vez que é uma troca, que nós estamos tendo aqui é uma troca. Então você vai estar com alguém, cara, que te deixa para baixo, é competitivo, não tem sede de viver melhor, então não dá. Então assim, pessoas que te inspiram. Eu tive essa percepção aí, eu tenho só 26 anos, né? Parece, um bebê, tem muito tempo pela frente. Teve um líder meu, né, na época eu trabalhava numa multinacional, e ele falou pra mim, você tem que andar com pessoas que têm sonhos maiores que o seu. Porque se você andar com pessoas que têm a mesma mentalidade que a sua, você não vai se desenvolver. E nenhuma porta vai se abrir porque você tá dentro da sua zona de conforto. Você não tem uma ambição, você não vai ter um propósito de vida. O nome dele é Marcelo. Marcelo, tamo junto. Você vai estar aqui. A gente sempre aprende, cara. Então é uma coisa assim que... Sim. E Dani, seu curso, para quem quiser adquirir... Então, meu curso é um curso de comunicação que eu dou sobre como aprimorar sua fala em público, né? Foi feito um estudo em que qual é o maior medo do brasileiro, do ser humano? O primeiro é falar em público, o segundo é medo de aranha e o terceiro é medo da morte. Mas o primeiro é falar em público. Então todo mundo tem um trauma, uma dificuldade, da vulnerabilidade, se expor. Então a gente trabalha essa questão da pessoa melhorar a sua comunicação. Às vezes a pessoa ela fala bem, mas ela tem pouco conteúdo. Ou às vezes a pessoa tem um baita conteúdo, mas não sabe falar bem. Então a gente chama-se comunicação assertiva. Através de ações da psicologia, de exercícios, a gente trabalha com aulas em que essa pessoa ela vai se desenvolver. E dentro do curso tem uma ideia de como se fosse um personal da comunicação. Eu desenvolvo um trabalho individual para a pessoa, trabalho principalmente com políticos. Eleição passada eu trabalhei com os candidatos a vereador, justamente melhorar a imagem dele, a fala dele, a apresentação dele, o conteúdo. É um curso assim sensacional, cara, sensacional. E é um sonho ainda esse segundo semestre dar esse curso presencial. Trabalhar uma imersão, achar um lugar para que a gente possa transmitir aí para a galera. Por quê? Porque tudo que você vai fazer é comunicando. Até o silêncio é uma comunicação. É uma comunicação. Então, o corpo fala, tudo fala. Então, para a galera que quiser adquirir, é só entrar em contato com você pelo Insta. Entra em contato comigo e aí eu tenho, assim, ainda não está no Hotmart, a gente está aqui uma parceria com a Marketing Animado, né? É um projeto, mas eu forneço, sim. Então, lá no Insta, a pessoa me acha lá. Fechou. Fala comigo, vamos para cima. Acho que é isso, então, pessoal. Muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Era essa daqui? Essa daqui. Foi um prazerzaço trocar ideia com você, Dani. Cara, que troca maravilhosa. Eu tô anestesiado porque hoje foi... explode a cabeça. Eu agradeço a Marketing Animado. Sem ela nada disso seria possível. Que acredita nos nossos sonhos, no meio do Dani. Se inscrevam no canal do Dani. Sigam muito ele lá nas redes sociais. Segue aí também eu, se puder. Isso aí, Gabriel. E é isso, galera. Desejo pra vocês uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês infinitamente. E é isso, o fracasso não existe.